Então, vamos tratar da aula de hoje, aula de Teoria Geral do Direito Constitucional, vamos tratar de um assunto extremamente relevante, que é a denominada mutabilidade constitucional. O que vem a ser a mutabilidade constitucional? Tem a ver com os mecanismos, as formas de alterar a Constituição. Nós já sabemos que a Constituição é aquela lei maior. Ela se encontra no vértice daquela pirâmide representativa do ordenamento jurídico. Está no topo da pirâmide, por quê? Porque ela é uma norma que possui supremacia sobre as demais normas. Esta norma, no entanto, ela pode ser modificada. A opção que o legislador constituinte nosso, do Brasil, à época, preferiu, ao contrário de que muitas outras constituições mundo afora, preferiu permitir-se que esta Constituição fosse alterada. Evidentemente que ela pode ser alterada por meio de mecanismos muito mais complexos, muito mais sérios do que os mecanismos e instrumentos existentes para se alterar uma lei infraconstitucional. Então, aí nós temos que, passar o slide aqui, que a mutabilidade constitucional tem a ver justamente com o poder de modificar a Constituição, inserindo novas normas ou alterando as que já existem. Então, modificar a Constituição, seja trocando, por exemplo, a redação de um dispositivo que ali está, um artigo, um parágrafo, um inciso, ou inserindo um novo parágrafo, inserindo uma nova disposição, isto decorre do poder de modificar a Constituição. E, ao falar disso, é preciso que a gente relembre aquela noção de poder constituinte. Já falamos da supremacia da Constituição, do poder constituinte. Deixa eu tirar aqui, porque não estou vendo. Opa, voltar. Poder constituinte como sendo o poder de justamente fazer esta mudança na Constituição vigente. Esse poder constituinte, ele está assim representado. Nós temos o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. O poder constituinte originário, ele pode ser o denominado fundacional, que é aquele poder constituinte que fez a primeira Constituição, no nosso caso foi a Constituição de 1824, e tem o poder constituinte pós-fundacional, que é aquele poder constituinte que elabora uma nova Constituição, não aquela primeira, mas as novas Constituições que substituem as anteriores. Então, nós temos, por exemplo, tivemos o poder constituinte originário pós-fundacional na Constituição de 1988. Antes da de 88, tivemos uma em 67. Então, assim, são exercício do poder constituinte, cuja titularidade é o povo, que refaz, altera, realiza a elaboração de nova Constituição. E tem o poder constituinte derivado, que o que nos vai interessar aqui é o poder constituinte derivado reformador. Já tratamos dos outros. O reformador, que é justamente aquele poder constituinte de poder reformar o texto constitucional por meio de emenda constitucional, nos termos do artigo 60 da Constituição. Então, a primeira forma de alterar a Constituição é por meio de emenda à Constituição. Emenda constitucional. A emenda constitucional, a forma de alterar, de propor a emenda constitucional, está lá bem delineada no artigo 60 da Constituição, que eu transcrevo aí no slide. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara, dos deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República e de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação. Então, são as 3 hipóteses de legitimados para propor
uma emenda à Constituição, denominada de PEC, Proposta de Emenda à Constituição. Esta PEC, ela tem um rito muito especial e um quórum de aprovação também muito especial. A proposta será discutida, parágrafo 2º do artigo 60. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, com 2/5 dos votos. Então, observe bem que é um quórum, uma maneira mais séria de alterar um texto legal, diferente das demais leis. Então, a proposta ela deve ser votada na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Além disso, ela deve ser votada em 2 turnos. Votada, ou seja, uma primeira vez, votada uma segunda vez, nas 2 casas. E só será aprovada se, nas 2 casas, nas 2 vezes que em cada casa será submetida à votação, obtiver o número mínimo de 3/5 dos votos. 3/5 dos votos da Câmara significa 305 deputados. Então, é um quórum muito elevado, muito importante. No entanto, diante desta mesma possibilidade de alterar a Constituição, se por um lado é permitido, a própria Constituição prevê a possibilidade de alterar ela mesma, de alterabilidade, de modificabilidade, por outro lado, ela também preservou um núcleo duro, um núcleo inflexível, um núcleo que não pode ser alterado por emenda à Constituição. Este núcleo chama-se cláusulas pétreas. Onde nós encontramos as cláusulas pétreas? No parágrafo 4º do artigo 60. Então, o que são cláusulas pétreas? São aqueles dispositivos constitucionais, cláusulas, que não podem ser, em hipótese alguma, alterados ou alteradas por emenda à Constituição. E pode ser alterada quando? Só com uma nova Constituição. Só com uma nova Constituição. Quais são? A forma federativa do Estado. Nosso Estado é uma federação. A forma como o Estado está organizado em União, Estados e municípios, Distrito Federal, não pode ser objeto de alteração, de proposta de emenda à Constituição. O voto direto, secreto, universal e periódico, da mesma forma. O voto direto, votar na pessoa tal, fulano de tal. Secreto, universal, todos podem votar. Todos aqueles que têm capacidade eleitoral ativa. Isto é, aqueles que estão acima de 16 anos. Sendo que entre 18 e 70, o voto é obrigatório, além do mais. Mas todos. Houve um tempo que não se votavam todas as pessoas. As pessoas de posses podiam votar. Quem tinha propriedade podia votar. Quem fosse do sexo masculino podia votar. A mulher só passou a votar na década de 30. E periódico. Este voto ele precisa ser repetido de tempos em tempos, que no caso aqui do Brasil é a cada 4 anos para os 2 tipos de eleição. Eleição presidencial, a cada 4 anos, porque o mandato é de 4 anos, eleições municipais também a cada 4 anos. E o terceiro, a separação dos poderes, legislativo, judiciário, executivo, e por fim o quarto, os direitos e garantias individuais que estão lá elencados no artigo 5º, que futuramente nós vamos estudar. Então, estas cláusulas, elas não podem, em hipótese alguma, serem objetos de emenda à Constituição. Mas há uma outra forma, há uma outra forma de revisão denominada de informal, revisão informal da Constituição, decorrente do poder constituinte originário, do poder constituinte reformador. A mudança de entendimento dos tribunais acerca dos enunciados constitucionais também se configura como manifestação do poder constituinte derivado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os tribunais, e especificamente o Supremo Tribunal Federal, que é, por encargo constitucional, é o grande guardião da Constituição, no sentido de
é ele o legitimado para dizer qual é a vontade da Constituição. Então, este tribunal, ele, de tempos em tempos, ele muda o seu posicionamento sobre determinados temas de natureza constitucional. No entanto, há basicamente duas formas de mudar de entendimento e alterar o texto constitucional, alterar a forma como se vê a Constituição, sem alterar literalmente o texto constitucional. Aqui nós temos primeira forma de revisão informal, que é a denominada mutação constitucional. Há uma alteração apenas da interpretação do texto, que é de competência do STF. Não há a alteração do texto em si, há a alteração da interpretação do texto. Da interpretação do texto. E aqui eu cito o exemplo da denominada da união homoafetiva. Esta temática, ela chegou no STF através de uma ação direta de inconstitucionalidade e de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. São duas ações do controle de constitucionalidade que vocês estudarão mais à frente. Ora, houve uma mudança de interpretação, decidindo o STF, diante dos pedidos destas duas ações, houve uma mudança de interpretação de quê? De um dispositivo constitucional, do parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição. Como vocês verão, o artigo 226 delineia os contornos da concepção de entidade familiar, que até então era restrita aqui, a homem e mulher. A homem e mulher. Observe bem. Opa, tem um erro aqui no slide ao dizer 224, 226. Artigo 226, caput, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, merece o legislador constitucional de 1988, disse que merece proteção do Estado aquela união estável entre o homem e a mulher. Texto literal está aí. No entanto, o que o STF decidiu? Decidiu fazer uma interpretação diferente do que está literalmente o texto constitucional. O STF decidiu que, diante do momento atual, das demandas sociais, a Constituição não pode ser interpretada distanciada dos fatos sociais, do momento atual em que novas circunstâncias aparecem como pretensões morais da sociedade, legítimas. Diante disso, o STF interpretou o quê? Não alterou o texto constitucional, mas disse que a forma correta de se interpretar esse dispositivo, e o dispositivo lá do Código Civil, que fala que a união estável, ela se caracteriza pelo relacionamento duradouro, público e com a intenção de constituir família. Este é o conceito de união estável. O STF decidiu, em sua maioria, que onde se lê homem e mulher, deve se ler homem e mulher, homem, mulher, mulher. Ao fazer isso, houve uma mudança, houve uma mutação constitucional, não através de uma emenda à Constituição, mas através de uma interpretação constitucional. Por fim, temos a derrotabilidade, é outro instituto. A derrotabilidade tem a ver com também uma alteração da Constituição ou da forma como analisamos a Constituição a partir de textos legais que acabam sendo derrotados por
fatos que acontecem no mundo social. Então, certos acontecimentos, certos fatos do mundo social podem se configurar como uma exceção à regra prevista pelo legislador, e aí a derrota. Então, certos fatos impõem o reconhecimento de uma nova exceção não prevista na legislação. E aqui nós citamos o exemplo do artigo 124 e 126 do Código Penal, que dispõe que é crime o aborto provocado. É crime. Abortar é crime no Brasil, diz o Código Penal. No entanto, o próprio Código Penal fala que há duas exceções. Quando há risco de vida ou de morte para a mãe e quando a gravidez é decorrente de estupro. Nestes dois casos, excepciona-se a regra geral. Nesses dois casos, não se considera crime o aborto. Pronto, a legislação só fala destas duas exceções. No entanto, o STF, na ADPF 54 do Distrito Federal, disse que decidiu, interpretando este dispositivo legal do infraconstitucional à luz da Constituição, disse que também não é crime o aborto de um feto anencéfalo. O feto anencéfalo é aquele feto que está no útero da mulher, mas que se mantém vivo exclusivamente por conta do ambiente uterino. Fora do ambiente uterino, não há qualquer hipótese de este feto viver. Em face dessa circunstância, os ministros decidiram que, neste caso, também não era crime abortar. Só que aí criou esta terceira exceção. Ao criar esta exceção nova, não prevista em lei, a decisão acabou derrotando a norma do Código Penal. Então, aconteceu aí o que? A derrotabilidade da norma. Não porque alterou o texto constitucional, mas alterou o que? A interpretação do texto. Tá certo? Ficamos por aqui neste momento.